O meu nome é Osmundo Graciliano dos Santos Júnior. Nasci no dia 10 de janeiro de 1938, na cidade de São Paulo, portanto, estado de São Paulo. E atualmente estou com 73 anos. Nasci num lar bem religioso, porém sem a influência da Bíblia. Meus pais eram muito fiéis à sua fé. Depois de muitos anos de convivência com a sua igreja, os meus pais foram convidados para uma série de conferências na Avenida São João, em São Paulo, no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. O evangelista era o pastor Walter Schubert. Ele era evangelista da divisão sul-americana. Ele apresentava as mensagens em espanhol. E o pastor Siegfried Kimpel era o tradutor. Os meus pais, inicialmente, não se aperceberam que o evento era patrocinado por uma igreja evangélica. Porque se eles tivessem tido essa percepção, não teriam retornado. Graças a Deus, não se aperceberam. Continuaram a assistir às conferências. Posteriormente, passamos a receber visitas em casa e pela primeira vez a palavra de Deus foi aberta no meu lar. A obreira bíblica chamada Virgínia nos deu estudos bíblicos. Posteriormente, o pastor Valdemar Rodrigues. Eventualmente, o pastor Geraldo de Oliveira e o pastor Josino Campos nos deu muita assistência. Foi um momento muito especial porque nós vivemos situações traumáticas. Quando os meus pais conheceram, por exemplo, a mensagem sobre o sábado, quando deixaram de prestar homenagem às imagens, esses ensinamentos foram realmente traumáticos em minha casa. Eu me lembro muito bem disso. E, posteriormente, então, passamos a assistir à Igreja Central Paulistana, na Rua Taguá 88, no bairro da Liberdade, em São Paulo. E ali nós fomos batizados. Eu fui batizado pelo pastor Josino Campos. Os meus pais tornaram-se adventistas convictos, missionários, atuantes na igreja. E eu vou mencionar rapidamente uns dois fatos, duas realidades em minha casa que me marcaram bastante e que me ajudaram a tomar a decisão para ser um pastor. Antes que os meus pais fossem batizados, começaram a fazer trabalho missionário. Saíam a pé, iam à região do Ibirapuera para visitar as famílias e levar folhetos. Eles não eram batizados na igreja adventista. E eu os acompanhava. Então éramos 4. Meu pai, minha mãe, eu e o meu cachorro chamado Jang. Nós entrávamos nas casas e eu deixava o cachorro amarrado na porta da casa, na entrada da casa. Isso me influenciou muito, porque eu, logo ao início da minha vida adventista, desenvolvi o hábito de testemunhar e pregar a palavra através da influência, da vivência e do testemunho dos meus pais.
Uma outra pessoa que me influenciou muito para que eu me decidisse pelo ministério foi o pastor da minha igreja. Ele nunca me dissera uma palavra sequer, mas a sua postura, a sua conduta, os seus sermões, o seu sentido de missão, esse conjunto de influências levou-me a pensar no ministério. E então, em 1955, por decisão própria, eu fui para o então Colégio Adventista Brasileiro para continuar o curso científico. E em 1958, ingressei no Seminário Teológico. Me graduei em 1961. Após 42 anos de ministério, me seria difícil mencionar tão somente uma experiência, porque são muitas, incontáveis. Eu vou mencionar sucintamente 3 experiências. Eu era um jovem aspirante ao ministério com 26 anos de idade. Minha esposa e eu aceitamos o chamado para trabalhar no Peru. Minha esposa estava grávida, então o médico recomendou que ela não fosse comigo aos Andes, porque o campo me designara a responsabilidade de substituir a um pastor experiente que estava envolvido numa série de conferências fora do seu distrito. Então, durante alguns meses, eu fui trabalhar na Cordilheira dos Andes. A sede era a cidade de Huancayo, onde nós tínhamos um bom colégio. Eu me interessei em saber qual era a abrangência adventista na região. Eu estava a mais de 3.000 metros ao nível do mar. E fiquei sabendo que na localidade, não era nem uma cidade, era uma pequena vila, de Lloclapampa, não havia igreja adventista. Então eu fui até lá de ônibus. Lembro-me muito bem dessa viagem. E lá contactei a única pessoa adventista, que era uma senhora jovem, casada. O esposo não era adventista. E conversando com o casal, decidimos realizar uma breve campanha evangelística. Para mim foi uma experiência marcante, porque eu era um pastor muito jovem, mesclando português e espanhol, falava mal espanhol, com pouca experiência ministerial, sem nenhum orçamento evangelístico. Foi muito interessante, porque alguns jovens não adventistas, jovens católicos, que eram conhecidos do casal, foram convidados para uma conversa comigo. E eu os animei a saírem para fazerem a propaganda da campanha de evangelismo. Me atrevi a falar com o secretário da alcaldia prefeitura, porque a prefeitura tinha o único auditório onde eu poderia fazer palestras. E ele cedeu. Era um auditório pequeno. Não tínhamos no lugar, energia elétrica. Então, os jovens saíram para fazer propaganda. Jovens católicos. Eles iam de casa em casa convidando para as palestras. Eu os orientei como deveriam se comunicar com o povo.
eram pessoas simples, uma vila andina, puramente andina, de nativos dos Andes. E então, durante uma semana eu preguei à noite. O auditório sempre estava lotado. E durante o dia eu visitava algumas famílias. E foi uma experiência marcante, porque eu participara de uma campanha de evangelismo em São Paulo, como aspirante ao ministério, na equipe do pastor Luiz de Freitas, com todos os recursos evangelísticos, com uma equipe grande, com bom orçamento, e eu ali estava, sem nenhum orçamento, sem nenhum material, sem nenhum folheto, sem nenhuma revista, sem Bíblias. Não havia Bíblias, era a minha Bíblia e a da senhora adventista. Sem energia elétrica e falando mal o idioma. Como resultado, ali, nós pudemos ver posteriormente uma igreja. Eu nunca mais voltei a Leuclapampa, porque eu fui transferido logo depois para outro distrito. Em Chimbote, uma cidade na costa do Pacífico, a mais de 400 quilômetros ao norte de Lima, que é a capital do país, eu pregava sábado à tarde na cadeia. E várias vezes eu fui à cadeia pregar. E irmãos da igreja me acompanhavam. Um rapaz que fora preso por roubo, saiu em liberdade, foi à igreja, assistiu a algumas poucas reuniões e desapareceu. Namorou uma moça da igreja, não deu certo e desapareceu. Muitos anos depois, eu, como departamental da divisão sul-americana, fui realizar um programa na cidade de Tarapoto, na selva peruana. Antes de apresentar o sermão, numa das noites, um senhor abordou-me e perguntou-me se eu era o pastor dos Santos, porque nos países hispânicos as pessoas são chamadas pelo sobrenome. O senhor é o pastor dos Santos? Sim. O senhor foi pastor em Chimbote? Fui. O senhor pregava na prisão? Sim. Então é o senhor. Eu sou aquele jovem que foi à igreja poucas vezes e o senhor nunca mais me viu, eu nunca mais ouvi, mas eu nunca o esqueci. Tornei-me guerrilheiro del Sendero Luminoso. Foi um grupo guerrilheiro que causou muitos problemas ao país. E ele disse, estando num acampamento guerrilheiro na selva, eu fui à cidadezinha pequena, a uma cidade pequena próxima, para comprar suprimentos para o acampamento. E lá eu vi uma faixa na frente de uma igreja convidando para conferências públicas, bíblicas. Eu entrei, assisti, assentei-me no último banco e me apercebi que a maneira de expor a mensagem era semelhante à do pastor dos Santos. Me deu saudades, ele disse. E me deu vontade de mudar a minha vida. Mas eu era um guerrilheiro. Se eu mudasse a minha vida ali, eu seria morto pelos guerrilheiros. Então, aprontei uma mochila, coloquei algumas coisas dentro e me afastei do acampamento e fui para um lugar bem longe. Viajei para um lugar bem distante. Assisti à igreja,
Fui à classe batismal, fui batizado, casei com uma moça adventista, temos 2 filhos, e quando eu soube que um pastor brasileiro chamado Dos Santos estaria em Tarapoto, eu disse, eu vou viajar, porque possivelmente, provavelmente será ele. E eu gostaria de vê-lo outra vez. Ele viajou da cidade onde morava para ver-me. E felizmente era eu mesmo. Chorando, me deu um abraço. Disse, pastor Dos Santos, tudo começou nas pregações que o senhor fazia na cadeia. Eu hoje sou ancião da igreja. Tem tempo para mais uma? Agora, no caso do meu ministério, para valorizar o contato pessoal, o contato olho no olho. Eu era o coordenador da capelania do Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. Na minha equipe, eu tinha mais 2 aspirantes ao ministério e uma obreira bíblica. Uma bela equipe, muito colaboradora e muito unida. No meu programa de visitação, conheci o Djalma, que estava muito doente, hospitalizado. Sua esposa o acompanhava com frequência. O médico me disse que provavelmente o Djalma não se recuperaria. E eu procurei dar a melhor assistência a ele e à esposa. Os meus assistentes, que eram 2 pastores jovens, também o fizeram. E a obreira bíblica também. Quando eu me apercebi que se aproximava o final, que o Djalma morreria, eu com ênfase passei a incentivar a sua esposa a estudar a Bíblia. E ela aceitou. Os primeiros estudos bíblicos eu os dei no quarto do hospital. O Djalma descansou. Ela morava na Ilha do Governador. Eu telefonei para o pastor distrital da ilha, recomendando que ele a visitasse. O pastor foi responsável e com seriedade visitou-a. Deu muita atenção a ela. Ela já viúva. Ela morava com os filhos pequenos. Um dia, tocou o telefone no meu escritório, no hospital. Era ela. E ela me disse, pastor, quero lhe dizer que a data do meu batismo já está marcada. E eu teria imenso prazer em tê-lo como o pastor que me batizaria. O senhor poderia vir, eu vou ser batizada na igreja do Galeão. Eu disse, eu mudarei qualquer programa para ir e batizá-la. Foi um sábado à tarde. Foi um batismo muito emocionante, muito bonito. No batistério, eu contei em poucas palavras
a história da sua conversão. E eu a batizei. Algum tempo depois, ela me telefonou e disse: pastor, eu já sou uma das líderes da igreja. A comissão da igreja dera a ela uma incumbência na liderança. Resultado do trabalho pessoal. Coração a coração. Chorando com ela no hospital, animando-a, chorando com o marido dela que faleceu, animando-o. E lá no íntimo eu creio que o Djalma poderá ter descansado em Cristo também. Uma experiência de um contato pessoal, coração a coração. Sem dúvida, são muitos os textos que me acompanharam durante a vida, que me acompanham, que me estimulam, que me animam, que me fortalecem. No Salmo 62, versos 5 e 6, lemos: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Minha esposa e eu já vivemos momentos difíceis. No trabalho, na pregação, nos projetos de vida. Já vivemos obstáculos no meu ministério, como qualquer pastor, adversidades, frustrações, momentos de desalento, de desencorajamento. Esse texto me tem ajudado muito, porque o Senhor é a nossa rocha. E como tal, não serei, diz o texto, jamais abalado. Um outro texto que me tem acompanhado muito, de Provérbios 16, verso 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Permitir que Deus dirija a nossa vida. Em quantos momentos difíceis ou momentos decisivos para a igreja, como instituição, me ofereceu ensejo para várias funções na igreja. Eu fui pastor distrital, fui departamental de campo, de união, de divisão, fui pastor geral de associações, fui secretário de associações, fui pastor de igrejas influentes. Sem dúvida alguma, o meu ministério foi guiado pelo Senhor, porque vivemos situações onde teríamos que ter a sabedoria do céu para podermos tomar decisões corretas, fazer escolhas condizentes com a vontade do Senhor, e não a minha vontade, ou a vontade do meu grupo, correto? Um outro texto é o que disse Jesus: quando vier, porém, o Espírito da unidade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo nos guiando, o Espírito Santo nos motivando, o Espírito Santo nos conduzindo passo a passo. Um outro texto que me tem ajudado muito é o convite que Jesus faz. Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11. Esse vinde a mim. Quantas vezes eu me ajoelhei chorando e disse, Senhor, eu estou indo a ti. Tu me convidaste. Eu estou indo a ti, vinde a mim. Um outro texto que me tem acompanhado ao longo da minha vida, João capítulo 14, como nós conhecemos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A promessa gloriosa da volta de Cristo. Como pregador, como pastor, como líder da igreja, a volta de Cristo sempre esteve diante dos meus olhos e embalando o meu coração. Pregar, testemunhar, preparar a igreja para o encontro com Cristo. Um outro texto que me chama a atenção é que minha mãe gostava muito dele. Era o texto preferido de minha mãe. Então, como homenagem à memória de minha mãe, eu sempre gostei desse texto. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, verso 33. E teria outros tantos, mas o tempo não permite. Novamente, em homenagem à memória de minha mãe, porque eu admirei muito minha mãe, meu pai, a vida cristã deles, a convicção adventista que os meus pais tinham. O hino 117, Se tu buscares a Jesus. Um outro hino é o 150, Não desistir, porque o hino diz, não desistir, Cristo vem logo. Quando eu enfrentava situações difíceis no ministério, adversidades, obstáculos naturais no trabalho, quando o inimigo procurava colocar barreiras para que a obra não progredisse, não prosperasse, eu gostava de, no íntimo da alma, cantar esse hino, não desistir. Cristo vem logo. E o hino 570, Além do Rio. Porque o hino diz, além do rio, existe um lugar para mim. E com Jesus irei morar. É a nossa esperança. Então, esses 3 hinos me acompanham há muitos anos. Meu maior sonho é ouvir a voz do Senhor dizendo, vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meu maior sonho é ouvir a voz de Cristo convidando-me para entrar no lar dos salvos. Mas o sonho será completo ao olhar ao meu redor e encontrar meus pais, meus sogros, minha esposa, meus filhos, minhas noras, meus netos, meus colegas de ministério, as pessoas a quem eu levei a palavra
os irmãos que foram batizados por mim, os irmãos que sustentaram o braço do meu ministério. Eu sou muito grato a esses irmãos, que ao longo da minha vida, ao longo do meu ministério, estiveram ao meu lado, homens, mulheres e jovens, juvenis, que me apoiaram, que me abraçaram, que oraram por mim, que lutaram comigo. Este é o meu maior sonho. Que essa multidão que se relacionou comigo, tivemos experiências comuns, oramos juntos, cantamos juntos, pregamos juntos, viajamos juntos, vivemos juntos a mensagem do Advento, que também ouçam esse convite. Vinde, benditos de meu Pai.